os assuntos da questão 5. Classe de palavras, item 1. Mais precisamente, aí a gente vai ter um pronome envolvido aí. A questão da regência também, que você vê aqui, ó, o item 3, ó, a regência, e também a estruturação aqui do termo de coesão. Essas palavras estão ligadas, portanto, o edital aí está sendo obedecido aqui. Assinale a alternativa em que o pronome relativo está utilizado de acordo com a norma padrão. Ó, pronome relativo, deixa eu voltar aqui para vocês. Pronome relativo está dentro de classe de palavras, está aqui, ó. Tem a ver com regência, porque quando você tem pronome relativo, você tem que prestar atenção no verbo ou no nome que faz parte dessa oração. E o pronome tem a ver com coesão também, tá? Por isso aqui, esses assuntos destacados. Então, ele está perguntando aqui, está utilizado de acordo com a norma padrão. Está perguntando se está correto, está aqui, ó. Então, o primeiro passo aqui é você destacar os pronomes relativos, tá bom? Então, na letra A, a gente tem o onde, na letra B tem o que, na letra C tem o cujos, na letra D de dado a gente tem o onde novamente, na letra E tem o quem, tá? Então, aí você fica à vontade, né? Você começa por onde você achar melhor. Dá uma pausa no vídeo aí para tentar responder. O Nesp entendeu que a letra C é a correta, vamos ver se é isso mesmo, tá? Bom, primeiro, vamos saber como é que é o uso dos pronomes ou do pronome relativo cujos seus variantes, cujo, cujos, cuja, etc. Bom, vamos identificar se tem isso aí, ó, na frase. Ele liga um substantivo anteposto a um pós-posto. Então, ele está no meio, está entre dois substantivos. Está aqui o cujo. Então, ele está ligando esse substantivo a este aqui, ó, né? E tem um. Vamos ver se tem isso aqui, ó. Estabelece uma relação de posse, ou seja, os depoimentos, eles são dos envolvidos, não são deles. Então, estabelece uma relação de posse. Terceiro, ele concorda em número e gênero com o substantivo que está depois dele. Sim, concorda, lá, ó, cujos, ó, os depoimentos. E, por fim, não admite artigo nem antes nem depois, ó, não tem artigo nem antes e nem depois, né? Se você coloca um artigo os aqui, fica cujos os. Então, fica errado. Tá? Vamos lá, as outras alternativas para a gente eliminar. Bom, essa outra alternativa apresenta o pronome onde. Para a gente saber se ele está correto, vamos ver como é que você usa o pronome onde, né? O pronome onde está aqui, ó. Ele pode ser substituído por em que, ou no qual, na qual, nos quais, nas quais, mas ele tem que retomar um ou mais substantivo com esse sentido aqui, ó, lugar ou espaço físico. Se você olhar aqui na frase, você vai ver que esse o, ele está, esse onde, né? Ele está retomando alguma coisa que está antes, mas não tem sentido de lugar do espaço físico, como nesses exemplos aqui, ó. A cidade onde você morou, a cidade em que você morou, a cidade na qual você morou. Aqui está ok você usar o onde, porque cidade indica lugar ou espaço físico, tá? Então vamos consertar. Aqui a gente conserta, na prova não. Na prova você assinala essa como errada e vai para a próxima, tá? Aqui a gente vai consertar, vai ser o pronome relativo que. Então, nesse caso, ó, pronome relativo que ele pode ser substituído por o qual, os quais, a qual, as quais. E ele retoma um ou mais substantivo com qualquer sentido. Como nesses exemplos, ó, o livro que você comprou é interessante, ou o livro o qual você comprou é interessante, ou os livros que você comprou são interessantes, ou os livros os quais você comprou, tá vendo? Eu estou trocando o que por qual ou quais. A pessoa que chegou é minha prima, ou a pessoa a qual chegou é minha prima. Então, aqui eu chego à conclusão de que esse que, utilizado aqui, que eu posso trocar por o qual ou a qual, por exemplo, ó, é preciso proceder à investigação dos desvios de verba, o qual foi denunciado, né? Proceder, o proceder que foi denunciado no caso. E, por fim, aqui as pessoas que chegaram ou as pessoas às quais chegaram. Eu faço essa substituição. Então, esse que está correto aí. A letra B de bola está errado porque nós temos lá que o desempenho. E nesse caso aí, gente, a gente tem uma situação que o cujo é o adequado. Porque lembra como é que é o uso dos pronomes cujo e variantes? Ele está se referindo a dois substantivos, né? Na verdade, ele faz referência a um substantivo, mas ele liga o substantivo anteposto ao pós-posto, como aparece aqui, estabelece uma relação de posse, ó, são necessários equipamentos, cujo desempenho, ou seja, esse desempenho, ele é dos equipamentos. Concorda com o substantivo pós-posto em número e gênero, ó, cujo, tá vendo? Ó, cujo desempenho, e não tem artigo nem antes e nem depois.
Então ele reúne todas essas características para que seja ele aqui, não o que o aqui. E as outras opções nós vamos ter. Aqui no lugar do onde, você já sabe que não pode usar o onde. E aqui a gente tem uma duplicidade, né, de pronomes. Ó, onde que. Aqui completamente desnecessário. Além de estar errado onde, fica errado o que quando você junta com onde. Não existe onde que. Ou você usa o onde se for lugar ou espaço físico, que não é, ou você usa o que ou qual nesse caso, né? E por fim aqui o quem. O quem ele existe como pronome, mas ele existe como pronome que vai retomar um substantivo com sentido de pessoa física. E aqui você vê que o substantivo retomado aqui não tem sentido de pessoa física. Por exemplo aqui, ó. Agora você tem que tomar cuidado com o seguinte, tá vendo que a gramática traz essa informação? Ele é obrigatoriamente preposicionado. Olha essa situação aqui, ó. Esta é a mulher a quem Fábio ama. O pronome quem se refere à mulher, né? Então ele é um substantivo que está substituindo uma pessoa física, um pronome que está substituindo um substantivo no sentido de pessoa física. Como eu tenho pronome relativo, eu vou para o verbo, né? Só que esse verbo não tem preposição. E o que esta preposição está fazendo aqui? O que essa preposição faz aqui é o seguinte, a gramática determina assim, ó, se aparece a palavra quem, funcionando como um pronome relativo, se referindo a um substantivo anteposto no sentido de pessoa, mesmo que o verbo não exija preposição, a preposição a ser usada é a preposição a. Agora, se o verbo exigir preposição, como nesse exemplo, ó, esta é a mulher de quem Fábio gosta, esse de, ele saiu desse verbo gostar. E nesse outro exemplo, Márcia é uma amiga em quem confio, essa preposição em, ela saiu do confiar, quem confia, confia em. Ou ainda, Márcia é uma amiga com quem há muito tempo convivo, esta preposição com, ela sai do verbo conviver. Então, obrigatoriamente, quando quem funcionar como pronome relativo se referindo a um substantivo anteposto, que são os exemplos aqui, ele precisa ser preposicionado. Se o verbo não exigir preposição, tem que ser essa preposição a